Olá, gente! Hoje, sem autossabotagem, estamos aqui, né? Não vou dizer que não teve uma autossabotagem, porque teve, um pouquinho até, mas estamos aqui a tempo, 3 minutos atrasados. Eu vou começar a chamar o pessoal pra gente fazer nossa live. Vamos falar muito sobre o poder da mente, sobre como a nossa mente modifica a nossa vida, como a nossa mente modifica tudo que a gente é e como a gente cria a nossa realidade com os nossos pensamentos. Deixa eu enviar aqui só pro pessoal. Olá, Camila. Vamos falar sobre o poder da mente. Deixa eu escrever aqui. Seus pensamentos criam a sua vida. Deixa eu fixar aqui. Então a gente vai falar. Bom dia! Bom dia, Carol, tudo bem? Que bom você ver você por aqui. Por sinal, Carol, vi você aquele dia, né? E depois eu fiquei, nossa, eu devia ter convidado a Carol pra ir pro estúdio. Você tem que voltar pro estúdio, viu? Voltar a praticar yoga. Bom, gente, hoje a gente vai falar a live que eu fui fazer na terça-feira. Eu me auto-sabotei. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Por quê? Porque por diversas crenças que a gente tem na nossa mente. Então a gente se auto-sabota a nossa vida inteira. Eu ia fazer a live na terça, né, às 8 da manhã. E eu me organizei todo o conteúdo que eu ia passar aqui pra vocês e tal. Deixei tudo, vamos dizer, quase pronto. Cheguei pra vir no estúdio. Falei assim, não, vou no horário certinho, que vai dar certo, vai dar tempo. Cheguei em cima da hora, né? Isso já é autossabotagem. Quando a gente tem um compromisso, a gente chegar em cima da hora, a gente tá se auto-sabotando de alguma forma. Então eu cheguei em cima da hora. No que eu cheguei, eu percebi que eu estava sem a chave do estúdio. Daí eu olhei e eu falei, cara, vou cancelar a live. Eu falei, não, eu não vou cancelar a live, porque se eu cancelar, eu tô aceitando o que minha mente criou pra minha vida, dizendo pra ela, ok, o poder é seu, você criou isso e você tá ganhando. Então não, eu vou fazer. Eu conectei dentro do carro, a internet não tava tão boa, então fiz uma live mais curta, mas eu fiz, tá? Mas por que essa autossabotagem, né? Por diversos motivos. Talvez eu não me sinta merecedora, talvez eu não acredite que esse conteúdo pode mudar a vida das pessoas, talvez eu não acredite que a internet é um meio legal de trabalhar, não sei qual pode ter sido a minha crença naquele momento. Bom dia, bom dia. Não sei qual pode ter sido a minha crença naquele momento, mas eu tive uma crença que me auto-sabotou, porque eu queria fazer a live e eu fiz tudo certinho para ela acontecer, porém eu tive uma auto-sabotagem. E no meio da nossa vida, no decorrer da nossa vida toda, a gente não percebe, mas a gente se auto-sabota diversas vezes para viver a realidade que a gente acha que a gente tem que viver, tá? A nossa mente, ela é gigantesca, né? E a nossa mente, ela opera o nosso cérebro. Então, ela cria circuitos neurais no nosso cérebro que vão criar hábitos e comportamentos, que são esses hábitos e comportamentos que vão fazer a gente viver a nossa vida, né? Nós somos hábitos e comportamentos que são moldados por crenças e pensamentos e paradigmas que estão lá embutidos no nosso subconsciente. Essas crenças, esses paradigmas, eles vêm desde a barriga da nossa mãe. Então, eu tava lá na barriga da minha mãe e minha mãe não queria me ter. Eu queria uma crença que talvez eu não seja amada, eu não sou querida, e mais pra frente na minha vida adulta isso vai começar a aparecer. Isso vai começar a se desdobrar em sentimentos de alguma forma, tá? Para a gente falar um pouco sobre o poder da mente e crenças e pensamentos, primeiramente de tudo, eu tenho que entender que eu vivo num universo onde tudo, absolutamente tudo, é energia. Então, ao meu redor aqui,
Tudo é energia. Bom dia. Tudo é energia. O meu corpo, ele é feito de energia. Então tudo vibra, tá? Tudo tá vibrando. Bom dia, Sara. Os meus pensamentos, eles também são energia e eles também vibram, tá? Aí a gente começa a entender o porquê os nossos pensamentos criam a nossa realidade, porque eles são energia e eles vibram. E a energia, ela não some, ela se transforma, não é verdade? Então os meus pensamentos, eles vão se transformar. No caso, eles vão se materializar na minha realidade. Por isso que a minha vida é um espelho. Tudo que eu tô vivendo, tudo que tem aqui, os móveis, os armários, toda a minha vida é um reflexo do que está dentro do meu subconsciente. É um reflexo do que está dentro da minha mente. Então, quando eu passo a observar a minha vida dessa forma, eu começo a olhar com outros olhos para as dificuldades, para tudo que eu tenho, para tudo que eu passo na minha vida. Oi, Ju, bom dia. Eu começo a observar a minha vida como um resultado do que está dentro da minha mente. Mas por que isso, né, Carol? Porque é muito difícil observar o que está dentro da minha mente. É muito difícil observar todos os meus pensamentos. Porém, quando os meus pensamentos estão materializados nas coisas, eu começo a observar o que eu tenho dentro de mim, tá? Então, assim, hoje a gente vai falar sobre o poder da mente, sobre como os nossos pensamentos criam a nossa realidade, e eu vou passar um exercício para vocês também. Em todas as nossas lives, a gente vai ter exercício para vocês começarem a olhar para essas crenças, para vocês começarem a olhar para esses pensamentos e conseguirem ir modificando pequenas coisas na vida de vocês que não estão legais, tá? Então a gente para de olhar para as coisas que não estão legais e achar ruim. E a gente começa a olhar para essas coisas que não estão legais como um espelho, como um resultado do que eu tenho dentro de mim para modificar. Então aquilo que não está legal passa a ser um reflexo, eu começo a olhar para aquilo para entender o que eu tenho dentro, como que eu tenho que modificar dentro. Porque a gente vive tentando modificar as coisas fora, né? Então a gente modifica fora e aquilo se transforma por um tempo. E quando eu vejo, tudo voltou de novo ao que era antes. Eu modifico fora e daqui a pouco tudo voltou como era de novo, né? Então eu tenho que parar de tentar modificar fora. Eu tenho que olhar fora como resultado e modificar dentro. Não que eu não tenha que modificar fora também, eu vou modificar. Mas eu modificando dentro, eu vou modificar os meus circuitos neurais, eu vou modificar o meu cérebro, eu vou modificar os meus hábitos e comportamentos que me levam a ter aquelas mesmas escolhas sempre. Quando eu modifico os meus hábitos e comportamentos, eu modifico quem eu sou. Quando eu modifico quem eu sou, eu modifico a minha vida. Porque a mesma pessoa que eu sou hoje só vai conquistar as mesmas coisas. Vocês não concordam comigo? A pessoa que eu sou hoje vai conquistar os mesmos resultados. Então eu preciso mudar para conquistar novos resultados. Eu preciso ser uma nova pessoa, com novos hábitos, com novos comportamentos, para conquistar novos resultados na minha vida. Para modificar esse espelho da minha vida ao meu redor, eu preciso ser uma nova pessoa. A mesma pessoa que eu sou vai colher os mesmos resultados, tá? Então, comecem a olhar para a vida de vocês como um espelho, para aquilo que tá bom e para aquilo que tá ruim. Tudo isso é um espelho do que você tem dentro da sua mente, tá? Para a gente entender um pouco mais isso sobre o espelho, sobre a vibração, vamos entender um pouquinho sobre o universo e sobre os corpos? Então, assim, o universo todo, ele é energia. Aqui parece que tem espaço vazio, mas não tem. São todas moléculas mais dispersas, porém moléculas. Não há espaço vazio. Há energia que se movimenta, tá? A gente tem um corpo físico de energia mais densa, mais grudada, né? Vamos pensar assim, moléculas mais unidas que estão aqui nesse corpo, onde a gente consegue visualizar, tocar, encostar. Esse corpo físico, ele também é um reflexo do que está dentro da minha mente. Eu já vou explicar para vocês porque eu tô dizendo isso, porque esse é o mecanismo de formação das doenças, das patologias e das dores. Quando a gente fala disso, a gente fala de metafísica. Então, esse corpo físico é um reflexo que está dentro da minha mente.
O meu peso é um reflexo do que está dentro da minha mente. Eu criar massa muscular no meu corpo ou não, a estrutura do meu corpo é um reflexo do que está dentro da minha mente. E quando eu consigo começar a modificar isso, eu modifico o meu corpo também, tá? Pensando em corpo físico também. Depois desse corpo físico, eu tenho um corpo de energia, que é um corpo energético, onde circula o prana, onde circula a energia vital, onde eu tenho os meus chakras, os meus centros de poder, né? Eu tenho 7 principais ao longo da minha coluna. E esses chakras são muito importantes. Eu não vou aprofundar nos chakras hoje, porque senão é muito conteúdo, mas os chakras são muito importantes para a gente entender as nossas crenças e os nossos condicionamentos. Porque cada chakra vai ter um centro de poder ali, aonde se instalam vários traumas que conduzem a nossa vida. Porque lembra que nós temos circuitos neurais que foram formados na barriga da nossa mãe, na nossa infância. Esses circuitos neurais, eles formam os nossos hábitos e comportamentos. Os nossos hábitos e os nossos comportamentos dão origem à realidade da vida que eu vivo, dão origem a quem eu sou, tá? E esses circuitos neurais, eles vão se formar na sequência de crescimento, de desenvolvimento dos nossos chakras. Por isso que guarda aí chakras com vocês, que a gente vai falar mais disso pra frente, mas eu não vou me aprofundar hoje, tá? Depois do nosso corpo sutil, né, que é o nosso corpo de energia, de prana, dos chakras, eu também tenho um corpo de pensamentos, que é tudo que eu penso. De sentimentos, que é tudo que eu sinto. Então eu sinto felicidade, essas felicidades têm uma vibração. Eu sinto tristeza, esse sentimento tem uma vibração. Eu sinto ansiedade, a ansiedade tem uma vibração. Cada sentimento também tem uma vibração. E eu tenho um corpo de sentimentos, tá? Então assim, eu começo a entender que eu não sou os meus sentimentos. Eu tenho sentimentos. E eles passam por mim. E eles emitem uma vibração. Então a gente vai começar a entender também que os meus sentimentos também criam a minha realidade, tá? Então, ó, eu tô indo do denso, corpo físico, para o sutil. É o mesmo mecanismo de criação da realidade. Só que tudo vem do sutil pro denso, tá? O corpo físico também. Só que eu tô indo no caminho inverso. Então, depois disso, eu tenho o meu corpo dos pensamentos, que é tudo que eu penso. Esse corpo do pensamento, ele está dividido em duas mentes, uma mente superior e uma mente inferior. A mente superior, ela está ligada ao divino, à nossa alma, ao nosso ser eterno, ao nosso eu interior. E a mente inferior está mais ligada ao nosso ego, a nossa conexão com a terra, quem eu sou aqui, a minha diferenciação com o outro, tá? Mas o que tem nesse corpo dos pensamentos? Tudo que eu penso, né? Então eu tô falando com vocês aqui, vocês estão racionalizando, vocês estão pensando. Essa é a mente racional de vocês, tá? Vocês estão captando através dos órgãos dos sentidos, da visão, da audição, né? Se você encostar em você, do tato, tudo que tá ao seu redor, todo o universo. E a tua mente racional vai decodificar isso para você e vai trazer para dentro, para que você consiga entender racionalmente o universo à tua volta. A gente também tem a mente superior, que vai estar ligada a pensamentos mais superiores, e o nosso subconsciente. O nosso subconsciente é onde está guardado realmente quem nós somos. É ali que estão as travas da nossa vida, é ali que estão as nossas crenças, os nossos condicionamentos, os nossos paradigmas. E o mais interessante disso é que normalmente eu não acesso meu subconsciente. Então eu sou algo que na verdade eu nem vejo que eu sou. Porque tudo está guardado no subconsciente. Como se fossem várias gavetinhas fechadas de hábitos e comportamentos que eu não enxergo. Que eu vivo no piloto automático. Porque esses hábitos e comportamentos estão tão enraizados que eu não vejo eles. Eles estão lá, eles estão guardados, tá? São os meus condicionamentos. É tudo aquilo que eu trago das minhas crenças, dos meus traumas, que vem desde a barriga da minha mãe, da minha primeira infância, principalmente a minha primeira infância do 0 aos 7 anos de idade. Mas eu também venho acumulando crenças e paradigmas ao longo da minha vida, tá? Mas a principal formação de quem eu sou é do 0, né, da barriga da minha mãe, até os 7 anos de idade. Daí a gente fala de chakra, que é o meu primeiro chakra, que é a formação das minhas raízes, de como eu vejo o mundo. Se vocês pararem para observar uma criança, né, de até 7 anos de idade, ela é pouco racional, ela é muito emocional.
O que isso quer dizer? Que ela não capta o mundo de uma forma tão racional, mas sim de uma forma muito mais emocional. Ela sente o mundo, tá? Ela sente o que acontece com ela. E quando a gente sente o que está ao nosso redor, quando a gente sente o mundo, vamos dizer assim, a gente armazena. A gente armazena no subconsciente. Os sentimentos fazem aquela ideia ser armazenada no subconsciente e se tornar uma crença e um condicionamento que vai moldar toda a minha vida, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo desde a barriga da mãe lá. Quando eu trabalho em terapias aqui, a gente consegue ir buscando e encontrando essas crenças e esses condicionamentos até na barriga da mãe. Então, um filho que a mãe, na verdade, ficou grávida e na hora ela tomou um susto e ela não queria. E ela pensou, talvez até em não ter aquele filho. Aquele bebezinho, ele queria muito estar na barriga da mãe dele. Ele escolheu aquela mãe, ele escolheu nascer naquele momento. Imagina quando ele chega lá e ele não é querido. Ele se sente incapaz, ele não se sente bom o suficiente, ele sente que ele não é amado. E esses são os primeiros sentimentos da vida dele. E ele vai armazenar isso como a vida dele sendo isso, sendo essa realidade. E a realidade de mundo para ele é que as pessoas não amam ele, que ele não é bom o suficiente para estar nos lugares que ele está. Então ele vai crescer um adulto, uma criança, né? Mas mais na fase adulta que as crianças elas vão aparecendo mais forte. Ele vai crescer um adulto inseguro, que se sente incapaz, que não consegue ir para frente no trabalho, no emprego, porque acha que não é capaz. Inseguro nos relacionamentos, sempre vai ter medo de ser traído, de ser trocado, porque ele não se sente amado. E isso, vejam bem, isso veio da barriga da mãe dele. Isso foi criado lá, tá? Então agora vamos dar um outro exemplo. E as coisas vão se repetindo, tá? Por que as coisas se repetem? Porque a gente tem que validar a nossa ideia de mundo. Então, essa pessoa que não se sente amada, ela vai encontrar uma pessoa também na vida dela que talvez não ame muito ela, que trate ela mal. Por quê? Porque ela precisa validar a crença dela de mundo, que o mundo é assim, tá? Ela vai entrar num trabalho onde talvez ela não seja valorizada. Por quê? Porque ela tem que validar a crença dela de mundo, que ela não tem valor. Então, um outro exemplo. Uma criança tá na barriga da mãe e lá na barriga da mãe ainda tem uma briga feia entre os pais. O pai chega a dizer que não quer aquele filho e fica por isso e teve aquela briga. Ela absorveu o pai e a mãe brigando, tá? Ela não tem um entendimento racional, mas ela absorveu o sentimento. Depois que ela nasce, ela vê o pai e a mãe brigando de novo. Vê o pai e a mãe brigando e numa situação esporádica, o pai foi lá e empurrou a mãe. Aconteceu alguma coisa mais grosseira, assim. Ela olha para aquilo, ela já pensa, criou um sentimento sobre aquela atitude do pai, tá? Vamos pensar assim, aquela atitude do pai. Daí um outro dia ela está na escola e ela vê um menininho empurrando uma menina. E a menina se machuca. Ela olha para aquilo e ela fica assustada. E ela viu o menino machucando a menina. Qual é a crença e o condicionamento que ela está criando? Que os homens machucam as mulheres. Que os homens não são bons. Que os homens são grosseiros. Quando ela crescer na vida adulta dela, o que ela vai encontrar na vida adulta dela? Homens que tratem ela mal. Vai se aproximar de homens que são grosseiros. Vai se aproximar de homens que não são legais para ela. Por quê? Porque ela tem que validar a crença e o condicionamento dela. Porque é assim que ela acredita que é o mundo. Porque é assim que ela acredita que é a vida, tá? Então, é dessa forma que as crenças e os condicionamentos moldam a nossa vida, tá? Então, assim, por que trabalhar o poder da mente? O porquê olhar para as nossas crenças e para os nossos condicionamentos. Então, eu anotei algumas coisas aqui para vocês, o porquê a gente deve fazer isso, tá? E o porquê isso deve ser meio que diário, todos os dias, para conseguir modificar a nossa vida, porque não é fácil. Imagina você tem uma crença que vem da barriga de sua mãe, que você vem repetindo ela a tua vida inteira,
tá? Eu tô com 34. 34 anos repetindo a mesma crença. E agora eu resolvo mudar. Cara, eu não vou mudar de uma hora pra outra. Não vou. Faz 34 anos que eu repito a mesma crença. Mas eu tenho o poder de mudar. A partir do momento que eu enxergo essa crença, tá? Então, por isso que a gente tem que começar a olhar. Porque quando eu coloco luz, eu tenho o poder de modificar. Então, assim, mudar a realidade de vida, tá? Então, você olha pra tua vida, não tá legal a tua vida, a gente precisa começar a olhar para as crianças para mudar essa realidade de vida. Melhorar a saúde, corpo físico. Quando eu falo de saúde e de corpo físico, eu vou falar de como as doenças se formam. Então, imagina que eu tenho um sentimento aqui, um pensamento, e esse pensamento ficou aqui guardado. Pensamento bem ruim. E ele ficou aqui. Eu não trabalhei esse pensamento. Ele virou um sentimento. Esse sentimento ficou aqui. Eu não trabalhei esse sentimento. Ele ficou aqui como uma bola preta. Vamos materializar para entender. Daí ele veio aqui no meu corpo energético. Ele bloqueou todos os meus canais energéticos aqui, ó, nesse espaço. Bloqueou todos os canais energéticos. Daí ele veio para cá e bloqueou meu chakra, meu centro de poder. Depois que gerou todo esse bloqueio e eu não trabalhei, para onde que ele vem? Meu corpo físico, né? Para matéria. Então aquele sentimento aquele pensamento virou um sentimento que se materializou no meu corpo físico, tá? Então as doenças, as dores, elas são materialização dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, para mim mudar meu corpo físico, eu tenho que olhar também para as minhas crenças, para tudo que eu tenho dentro de mim, para modificar, tá? É isso aqui, a gente vai ter uma live mais específica sobre saúde, corpo físico e doenças, daí a gente entra mais a fundo para falar de efeito placebo e de outras coisas relacionadas. Então, assim, para que mais modificar a minha vida, né? Olhar para as minhas crenças, para ter mais tempo na vida, tá? Porque tempo é relativo, gente. A gente vive falando que a gente não tem tempo. Isso é um hábito, comportamento. Eu posso ter tempo na minha vida, é uma escolha, só que eu vou ter que mudar as crenças relacionadas a isso também, tá? Para começar um novo emprego ou mudar de emprego, se eu não gosto. Para começar um novo negócio do zero, eu também consigo modificando as minhas crenças e meus condicionamentos. Para melhorar a minha vida e as minhas relações interpessoais, minha relação com o outro. Quando eu penso que tudo é energia, eu entendo que o outro também é energia. E somos todos um, estamos conectados. Depois do meu corpo, dos pensamentos, eu tenho a minha alma, meu espírito, meu eu interior, que ele está conectado com o todo. E o todo está conectado com todos. Então, somos todos um. Não existe o outro. O outro está aqui para me mostrar o que está dentro de mim. Quando eu começo a olhar para o outro dessa forma, eu começo a modificar completamente a minha relação com as pessoas. Não vou me aprofundar disso, porque a gente vai ter uma live só disso e eu espero que vocês estejam aqui na outra, porque é muito assunto para falar em um dia só. Mas o outro é um reflexo do que eu tenho em mim. O outro está aqui para me mostrar as minhas crenças e os meus condicionamentos. E quando eu olho para o outro dessa forma, eu modifico a minha relação com o outro. Qualquer que seja esse outro. Pode ser marido, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão, irmã. Eu modifico a minha relação com essa pessoa. E eu tenho esse poder de modificar essa relação. Porque aquela pessoa, ela tá ali só para me mostrar as minhas crenças e os meus condicionamentos. Então a gente vive querendo que o outro mude, mas na verdade quem tem que mudar é a gente. Porque o outro tá refletindo as nossas crenças e os nossos condicionamentos. Quando eu mudo as minhas crenças e os meus condicionamentos, eu mudo o reflexo do outro em mim, tá? Isso é muito importante. A gente vai ter uma live só disso aqui. Mudar o relacionamento com o outro, se conectar em novos relacionamentos. Quem tá buscando ter um relacionamento legal, quem tá buscando ter um relacionamento com uma pessoa que se conecte com você, você precisa mudar as crenças e os condicionamentos para que você se conecte com a pessoa que você quer. Porque senão você vai encontrar relacionamentos iguais. Porque está ligado com o que você acredita. Porque as pessoas precisam validar a tua informação de mundo. Então eu não mudo o outro, eu mudo a mim, tá? Eu atraio a pessoa que eu quero para minha vida através do que eu sou.
Eu só atraio pessoas para minha vida através do que eu vibro. Então, se eu estiver vibrando uma pessoa legal, uma pessoa que me trata bem, eu acredito que os homens tratam bem, que as mulheres tratam bem, eu vou atrair isso para minha vida. Se eu estiver vibrando medo, insegurança, que os homens não tratam bem as mulheres, que homem nenhum presta, eu vou atrair pessoas assim para minha vida, tá? Então, para começar um novo relacionamento, se conectar com as pessoas, superar questões emocionais. Então, a gente supera as questões emocionais do passado quando a gente começa a olhar para nossa mente. Lidar com pessoas difíceis e modificar esses relacionamentos difíceis. Por mais que eu tenha um relacionamento já, que eu seja casada, que eu tenha um parceiro e eu queira continuar naquele relacionamento, mas eu quero modificar o relacionamento, eu consigo, através da minha modificação interior. Foi o que eu falei, eu não mudo o outro, eu mudo a mim. Quando eu mudo eu mudo tudo ao meu redor, tá? Então, para a saúde, né? Por que olhar para a mente através da saúde? Porque o meu corpo físico é um espelho do que está na minha mente. E quando eu olho para o meu corpo físico como um espelho que está na minha mente, eu começo a olhar para minhas crenças, para os meus condicionamentos, para os meus pensamentos e entender que essas crenças, esses pensamentos, esses condicionamentos é o que está gerando tudo dentro de mim, tá? Então, eu olho para uma dor e eu posso fazer o caminho reverso, né? Dói meu ombro. Cara, por que dói meu ombro? Vamos lembrar da Carol lá, a Carol fala um pouco de metafísica, o que é isso mesmo? O sentimento relacionado, a dor relacionada ao sentimento. Bom, dor no ombro significa que tá carregando o peso dos outros. E daí você para pra olhar pra tua vida e você fala, nossa, tô carregando um peso que não é meu, acho que eu não preciso disso na minha vida. E daí você modifica, e daí aquela dor no ombro vai embora, sabe? E funciona. Gente, funciona, mas assim, funciona lindamente. Até digo isso pra vocês porque, por exemplo, né? Vou ter que pôr o carregador aqui, gente, só um pouquinho. Porque na minha gestação, eu tive uma dor. Vou contar uma história pra vocês. História de vida é sempre bem legal. Espera só um pouquinho, deixa eu só pôr aqui o carregador. Tá certo? E tá andando pra um lado pro outro o tempo inteiro. Como é difícil olhar pra tudo isso. Não tá dando pra escutar? Ficou sem som, gente? Estão me escutando? Só me digam se sim. Voltou? Ah, que bom. É porque eu acho que eu pus o carregador no lugar que é do fone. É muito difícil olhar para tudo isso para modificar, sim, mas por isso que a gente começa a olhar para a nossa vida e para o nosso corpo físico como um reflexo. Porque quando eu olho para a minha vida e para o meu corpo físico como um reflexo, fica mais fácil de eu observar e olhar para tudo isso. Porque os meus pensamentos, eles são energia muito rápida, muito acelerada. Então é muito difícil eu olhar para os meus pensamentos. Mas olhar porque eu tenho material ao meu redor é mais fácil, né? Então, assim, a ideia do divino, de Deus, ele é muito bom. Ele é muito bom com a gente, né? Ele dá toda uma realidade material para você enxergar o que você tem dentro de você. Porque seria muito difícil você enxergar tudo isso sem o físico, sem o material, tá? Então, por isso a gente tem que começar a observar a nossa vida como um espelho, como um reflexo de tudo que eu tenho dentro de mim. Eu tava falando das dores, da saúde do corpo físico, né? Então, a gente também vai ter uma live só pra isso, só pra falar disso, que é um assunto muito importante, então não dá pra falar de tudo isso. Mas também, né, pra melhorar a performance em atividade física, seja ela qual for, né? Se eu modifico as minhas crenças, os meus condicionamentos,
Eu consigo melhorar a minha performance em atividades físicas. Eu consigo melhorar a minha performance num esporte, né? Se eu quiser praticar um esporte. Porque tudo isso está dentro de mim. Tudo isso está relacionado com o que eu acredito, que eu posso, que eu sou e que eu consigo fazer, tá? Melhorar a aparência do corpo físico também. Então, se eu acredito, isso daí é uma outra crença. Eu não terminei de falar do quadril, né, gente? Falei do som, olhei vocês aí. Deixa eu contar do quadril e depois eu vou contar uma outra relacionada a mim também. Então, eu tava com uma dor no quadril que não passava. E eu tive que parar de praticar a minha prática de yoga, né? E assim, eu tava muito feliz com a minha gestação. E pra mim, eu tava aceitando total, assim, que a minha prática tinha que ser diferente. Eu tava aceitando que eu tinha que fazer uma prática modificada. Pra mim, eu tava aceitando tudo. Eu olhava e falava, ai, que lindo, que maravilhoso, fazendo a prática mais leve. Mas no fundo, eu não tava fazendo a prática mais leve todas as vezes. E eu não tava aceitando. Aquilo tava me fazendo mal. Só que eu não tinha percebido. Não tinha percebido. E aonde que aquele sentimento veio parar? No meu quadril. Porque eu estava seguindo um caminho que eu não deveria seguir na minha vida. Porque eu não estava aceitando uma nova situação que eu estava vivendo. A não aceitação fez eu travar do quadril. Daí eu fui, conversei com os meus mestres, com as minhas professoras. Daí uma professora abençoada, Carol, medita, me aceita, confia, agradece. Faz isso, tá? Daí eu falei, tá bom, vou fazer isso. E na primeira meditação, quem sabe, quem me passa por aqui sempre sabe que eu medito muito. Na primeira meditação de aceito, confio, agradeço, tava no sol, tava aqui no estúdio ainda, onde era a minha casa, tava sentada aqui atrás, me lembro, no sol. Aceito, confio, agradeço, aceito. E começou a vir todas as cenas da minha prática, de eu praticando, de eu não devendo fazer daquela forma, daquilo me doendo, e daí eu me sentia mal de ficar mal de não poder fazer a prática, sendo que era por um bem muito maior, que era meu filho, que era tudo que eu mais queria. E daí aquilo me gerava mais sentimentos de angústia. Então, olha quanto sentimento que eu tava amarrando em mim. E aquilo veio pra cá. Porque tinha que vir pro corpo físico pra mim ver, porque eu não tava enxergando. Gente, mas assim, é como mágica. No momento que eu percebi, eu entendi o que estava gerando aquilo, e eu comecei a meditar, aceito, confio, agradeço naquilo, mas assim, em menos de uma semana, eu destravei total. Eu voltei a fazer minha prática de forma consciente, eu voltei a fazer minha prática da forma que ela deveria ser. Eu aceitei aquele sentimento que eu tava mal, porque tá tudo bem também eu tá mal, sabe? Eu acolhi aquilo e passou. Então assim, quando eu entendo o que tá gerando uma dor, o que tá gerando uma doença, o que tá gerando uma patologia, eu consigo modificar. Tá? Da onde a gente está criando toda essa realidade. Então, a modificação do nosso corpo físico, o que eu ia falar mais aqui para vocês? A aparência do corpo, tá? Crenças e condicionamentos relacionados à aparência. Essa crença, ela pode vir lá da infância. A gente vai ter uma live só para falar disso também. Ela pode vir lá da infância, por exemplo, a mãe olhava sempre para aquela criança e falava: ai, como você é gordinho, ai, como você come muito, nossa, é muito gordinho. Daí vinha aquela tia: nossa, como você tá gordinho, que bonitinho. O que você tá criando nessa criança? A criança tem condicionamento que ela é gordinha. E ela vai se ver dessa forma. E ela vai acreditar que ela é daquela forma.
Na fase adulta ela não consegue emagrecer. Por quê? Porque ela se enxerga assim, porque ela se vê assim, porque ela se vê gordinha. Então, ela tem um set point dentro dela, uma imagem mental dela gordinha. Então, ela pode fazer a dieta top, emagrece. Vai passar um tempo, o que vai acontecer? Não dá pra ouvir de novo? Ah, não acredito. Faz um tempo que eu tô falando aqui, vocês não estão me escutando? Estão me escutando agora? Ó, isso é sabotagem. Autossabotagem minha, que eu faço comigo mesma. Ainda não sei porquê, mas eu faço. Então, o que eu tava falando? É verdade, gente. A gente age até nos eletrônicos e não é brincadeira. Porque é energia. Os eletrônicos são energia, né? Então, se eu não acredito que eu sou capaz de fazer essa live, que ela não vai ajudar as pessoas, que a internet não faz bem, que não é bom, eu travo o processo de acontecer. E eu travo mesmo o processo de acontecer. Ó, um monte de gente que tava assistindo saiu. Por quê? Porque eu devo ter ficado sem som. O que é isso? Sou eu me auto-sabotando. E, gente, é assim com tudo na vida. Com tudo na vida. A gente se auto-sabota o tempo inteiro e não percebe, tá? Então, por exemplo, né, que eu tava falando do corpo físico. Uma pessoa que escuta a vida inteira, uma tia, uma mãe, ai, como você é gordinho, ai, que gordinho bonitinho. Ela chega na vida adulta, ela é uma pessoa gordinha e ela não consegue emagrecer. Por que ela não consegue emagrecer? Porque ela se vê como uma pessoa gordinha. Ela se vê daquele jeito. Essa é a imagem mental dela, ser gordinha. Então ela pode fazer milhões de dieta na vida dela. O que vai acontecer? Ela vai emagrecer, mas a imagem mental dela é dela gordinha. Então ela vai ganhar o peso dela de novo. E como? Ela vai se auto-sabotar, ela vai encontrar uma viagem, ela vai combinar com as amigas de sair, ela vai para uma festa, ela vai se auto-sabotar e ela vai ganhar o peso dela de novo. Porque a imagem mental dela é dela gordinha. Então, enquanto ela não mudar aquela imagem mental, aquele condicionamento que está dentro da mente dela, ela vai passar por diversos processos de autossabotagem para voltar para aquele peso, tá? Então, a nossa mente, ela funciona desse jeito. Então, assim, deixa eu ver o que eu mais coloquei para você falar aqui para vocês. Então, os nossos pensamentos, né, como eu disse para vocês, eles são muito acelerados. Esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos. Esses sentimentos vão gerar neuroreceptores no nosso cérebro, tá? Eles vão ativar realmente o nosso cérebro. E essas conexões neurais vão gerar hábitos e comportamentos. Esses hábitos e comportamentos vão gerar o que é a minha vida, o que é a minha realidade, o que eu faço, o que eu acredito, tá? É igual a história da pessoa que sempre escutou que é gordinha. Ela criou, né, ali neuroconexões de que ela é gordinha e ela se vê assim. E isso gera hábitos e comportamentos nela. Hábitos e comportamentos de comer, de não fazer exercício, de se auto-sabotar. E se ela não mudar essa parte neural, que está por detrás também desse sentimento, desse pensamento, ela vai viver a vida dela se auto-sabotando. E eu tô dando um exemplo só do corpo físico, de engordar e de emagrecer, mas isso é para tudo. Isso é para relacionamento, isso é para dinheiro. Então, assim, aquela pessoa que ganha dinheiro e vive sem dinheiro. Ganha dinheiro e vive sem dinheiro. Ela já deve ter escutado na vida dela alguma coisa, por exemplo, o dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, poucas pessoas têm dinheiro, o dinheiro faz mal. Daí o que acontece? Ela ganha dinheiro, o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal. Eu quero ficar com o dinheiro? Não quero, porque é sujo, porque faz mal. Eu gasto tudo. Eu dou um jeito de me desfazer do dinheiro, porque ele faz mal, porque ele é sujo. Eu não vou ficar com alguma coisa que é sujo, que me faz mal, tá? Então, todos os nossos hábitos e condicionamentos, as nossas crenças, os nossos traumas moldam toda a nossa realidade. E é por isso que a compreensão de realidade, para mim,
é diferente da compreensão de realidade para você. Então, imagina duas pessoas assistindo uma mesma cena que está passando numa vida. A compreensão daquela cena para uma pessoa é uma. A compreensão daquela cena, daquela situação para outra pessoa é outra. Porque as duas pessoas têm crenças e condicionamentos diferentes. E elas veem aquela situação de mundo de outra forma. O que eu vejo como mundo para mim é diferente do que você vê como mundo para você. E como vai ser diferente para todos. Porque cada um tem as suas crenças, os seus condicionamentos, os seus moldes, tá? Vamos ver aqui. Somos energia, eu já falei disso com vocês. E pra gente querer mudar, né? Essas crenças, esses hábitos, esses condicionamentos. O que eu preciso? Eu preciso colocar energia naquilo que eu quero modificar. Então eu vou ter que olhar, eu vou ter que criar clareza, entender o que eu tenho dentro de mim para modificar, tá? Então vamos fazer um exercício antes da gente terminar a nossa live aqui, para vocês começarem a enxergar essas crenças e esses condicionamentos na vida de vocês, através da vida de vocês, tá? Então vocês vão olhar para a vida de vocês agora. Vamos fazer esse primeiro exercício relacionado a relacionamento. Porque a próxima live, que a gente vai fazer terça-feira, a gente vai falar de relacionamento. Então vai ser bem legal a gente fazer falando de relacionamento hoje, tá? Então eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta. Vai pegar papel e caneta aí, eu dou um tempinho pra vocês irem pegar. Pega um papel e uma caneta. A gente vai modificar muita coisa nas nossas lives. A gente vai transformar muita coisa que vocês vão conseguir olhar na vida de vocês. Me dá um ok aí, quem já pegou um papel e uma caneta. Ó, se vocês tiverem alguém aí também que vocês sabem na vida de vocês que precisa modificar as coisas, manda essa live, nem que seja agora, nem que seja pra pessoa fazer só o exercício. Envia pra pessoa agora pra ela fazer o exercício. Que daí ela vem pra live de terça-feira com o exercício feito. E eu tenho certeza que vocês têm mais pessoas que vocês acreditam que tem que passar por isso também. Então me ajudem. Me ajudem a passar por cima aqui também da minha autossabotagem de pausar com o som. Envia essa live aí pra quem vocês acham que precisa, nem que seja no finalzinho aqui, fazer esse exercício. Papel e caneta. Boa. Vamos fazer esse exercício então para perceber. Tá, gente? Então como que a gente vai fazer esse exercício? Você vai pegar esse papel, essa caneta, porque quando a gente escreve, a gente está materializando algo. Entendam a escrita como a primeira... Eu acho isso maravilhoso, assim. Maravilhoso mesmo. A escrita é a primeira materialização dos nossos pensamentos, tá? A primeira forma que eu posso materializar os meus pensamentos é escrevendo. Vocês concordam comigo que eu materializo um pensamento escrevendo? É a primeira forma disso acontecer, tá? Só pegando uma brecha aqui pra gente fechar, né? Isso sobre entender que os nossos pensamentos formam tudo que é real aqui na Terra, né? Imagina como que uma casa é construída. Antes dessa casa ser construída, as paredes, coisas físicas, aqui na matéria, essa casa foi criada na mente de alguém, vocês não concordam comigo? Então, na mente de alguém houve a criação dessa ideia dessa casa. E depois isso foi materializado. Então, teve um pensamento semente para gerar essa criação material. E tudo na vida é assim, tá? Aí fica um exemplo bem claro para vocês, material, de como os pensamentos dão origem a tudo, tá? A gente vai falar mais pra frente nas outras lives sobre consciência, mas tudo tem uma consciência, até as coisas físicas. Então, papel e caneta. Agora a gente vai fazer então esse exercício sobre relacionamento. Você vai escrever como que foi o seu último relacionamento. Vamos falar de relacionamento amoroso. O seu último relacionamento. Não o que você tá agora, o teu último. Como que ele foi, como que ele terminou. Você vai escrever. Pode escrever aí.
Coloca algumas características, depois você pode fazer isso com mais calma se você quiser aprofundar nesse exercício, tá? É um exercício. Como é que foi o último relacionamento? E agora você vai escrever como é que foi o relacionamento anterior a esse último. Escreve. Como que era a pessoa, como que você se sentia, como que a pessoa te tratava. Escreve. E como que ele acabou. Imagino que vocês já estão começando a entender um pouquinho das suas crenças. E agora o relacionamento que você está. Como ele é. Como ele está. Ou como ele não está. Se você não está, também tá tudo bem. Você vai escrever como você se sente pensando num relacionamento. Escreva. Vocês conseguem perceber que tem sentimentos que se repetem? E que esses sentimentos são sobre você, não sobre o outro. E agora eu vou um pouquinho mais a fundo. Olha pro relacionamento teu com a tua mãe. Qual é o sentimento que você tem? Como que você vê esse relacionamento? O que te traz? Mas ser sincero com você mesmo, tá? Porque um dos grandes problemas da gente não conseguir enxergar as nossas crenças e os nossos condicionamentos é que a gente não é sincero com a gente mesmo, a gente mente pra gente mesmo, tá? E esse é um dos grandes problemas mesmo da gente não enxergar as nossas crenças e condicionamentos, porque a gente não quer olhar. E agora tudo isso que vocês escreveram, vocês vão olhar como um espelho. Um espelho do que tem dentro de vocês. Você não vai olhar julgando o relacionamento, julgando o outro. Você vai olhar como um reflexo do que está dentro de você. E dessa forma você começa a perceber as suas crenças e os seus condicionamentos. Digam para mim se vocês conseguiram fazer, entender e coletar alguma crença e condicionamento aí nesse exercício. E se tiver dúvida, pergunta aqui. Sentimento tal. Eu vou ajudar vocês a chegarem na crença relacionada a isso, tá? Muitos sentimentos em comum. São os mesmos. Porque você precisa validar a informação que você acredita. Você precisa validar a sua informação de mundo. E quando você olha para esses sentimentos em comum, sentimento de traição. Sentimento de traição, no caso, medo de ser traído e mentira. Você acredita... Provavelmente você viveu na tua vida em algum momento, ou você escutou a tua mãe, a tua avó dizer: os homens mentem, os homens traem, todo homem trai, todo homem mente, todo homem é mentiroso. Ou você viu uma cena na tua vida, um homem, pode ser teu pai, mentindo pra tua mãe ficando muito brava. E daí você gravou aquele sentimento. Os homens mentem através do que você viveu. Tá? E daí aquilo se gravou dentro de você. E daí você acredita que os homens mentem, que os homens traem, que é isso que você vai atrair pra tua vida. Pessoas que façam isso com você, tá? E daí pra modificar, você tem que modificar o contrário. Então você vai ter que começar a afirmar o contrário pra si mesma. Os homens são bons. Os homens são verdadeiros. Existem homens verdadeiros. Existem homens bons. Então, você vai começar a repetir isso pra você.
repetir isso pra você, pra começar a modificar essa crença, esse condicionamento que você tem dentro de você, para que isso não continue se repetindo na sua vida. E perceba também se esse negócio, essa imagem, tem que também olhar para isso, tá? Traição e mentira não está relacionado também a outras pessoas, porque também pode estar relacionado a mulheres, relacionado a irmã, mãe, porque daí quer dizer que não é só sobre homens. Você acredita que as pessoas mentem, que as pessoas traem, que as pessoas vão passar você para trás. Daí você tem que mudar a sua crença sobre as pessoas. Entendeu? Porque quando você era criança, talvez você tenha sido passada para trás, tenha mentido para você e você armazenou aquele sentimento. Então você tem que olhar para essa crença se ela é só sobre relacionamento homem e mulher ou se ela é sobre relacionamento num geral com pessoas, para você modificar. Normalmente as nossas crenças se estendem não somente a homens e mulheres, mas a um todo. Tá? A gente pode ter uma crença mais forte ali, principalmente pensando em mulheres, né? Que os homens são ruins, que os homens traem, porque isso vem lá do inconsciente coletivo. Vem de muito tempo, vem de um lugar que não tá nem dentro de nós. Mas, normalmente, quando eu tenho essa crença, pode ser fase adulta também, mas normalmente o que gerou na fase adulta, né? A gente também recebe crenças ao longo da nossa vida inteira, tá? Então, se eu passar por um trauma na fase adulta, eu posso pegar isso como uma crença e um condicionamento. Posso. Porém, normalmente já é uma repetição. Normalmente já é uma repetição de um padrão que vem da infância. E que se você for descascando, olhando para trás, você vai chegar no mesmo sentimento lá para trás, entendeu? Então, assim, aconteceu na vida adulta, porém, lá para trás também aconteceu o mesmo sentimento. Quando eu vou olhar do 0 ao 7, eu vivi alguma coisa que me fez sentir daquela forma. E eu venho validando isso na minha vida, porque eu acredito que o mundo é assim, que a vida é assim, entende? Então, você pode olhar para esse trauma na fase adulta, sinta o sentimento que isso te traz, fecha teus olhos, se desloca. Tempo e espaço não existe. Se desloca lá do 0 aos 7 anos de idade. Quando eu me senti assim, vai vir. Daí você vai entender. Quando eu me senti assim, vai vir a situação. Daí você vai falar, entendi. E assim, traição não necessariamente precisa ser entre homem e mulher, né? Uma mãe pode trair o filho. Eu combinei com você que eu ia fazer isso quando você era criança, eu marquei com você que eu ia e eu não fiz. Eu traí a tua confiança, tá? Então, a gente tem que pensar de uma forma mais ampla o sentimento. O sentimento de traição, de mentira, não necessariamente só como homem e mulher, tá? Essa traição, ela pode ter vindo de outro lugar. E daí você começa a olhar para ela e encontrar a raiz. Porque sim, eu vou ter que olhar para esse trauma do presente, da fase adulta. Mas o ideal é eu ir descascando para chegar na raiz. E a raiz, ela vai estar do 0 aos 7 anos de idade. E eu consigo chegar lá, tá? Através dessa busca interna. Eu tenho ferramentas para isso. Existem diversas ferramentas para isso. Né? Quem já passou por terapia, não sei se tem alguém que tá aqui, não sei o que passa comigo, que já passou, sabe que a gente acha todos os traumas da fase adulta também do 0 aos 7 anos, na primeira infância. A gente encontra os traumas lá, onde é a raiz dele. E é quando eu encontro lá, na raiz, que eu modifico realmente, tá? Gente, ficou alguma dúvida dessa live de hoje? Vocês querem saber mais alguma coisa? Que a gente vai finalizar. E daí na terça-feira tem uma próxima live que a gente vai falar de saúde, corpo físico, né? Como eu modifico meu corpo físico, como eu modifico minha saúde. Se vocês tiverem doença, patologia, doença de familiar, tragam
anotem, tragam pra mim, porque o que vocês trazem de fora enriquece a nossa live, tá? Porque eu posso ajudar vocês e a gente consegue complementar material. Então tragam. Ah, minha mãe tem uma dor nas costas tal. Vamos desdobrar aqui e achar o que é? Ah, meu filho vive com enxaqueca. Traz pra mim, tá? Então a próxima live a gente vai falar de saúde de corpo físico. Não consigo emagrecer, não consigo ganhar peso. Quero corpo tal. Vamos falar disso, tá? Que bom. Gratidão a presença de vocês. Aproveitando para pedir para vocês aqui, porque eu tenho que passar por cima aqui das minhas crenças. Convidem as pessoas para participar das lives. É um assunto que modifica muito a vida das pessoas. E eu sei o quanto dá para modificar a vida das pessoas com esse assunto. Então eu queria conseguir atingir muitas pessoas. E eu preciso da ajuda de vocês também para isso. Então convidem as pessoas para participar. Eu vou estar postando no meu stories, vou estar postando no feed aí sobre as lives. E daí vocês enviam para quem vocês acham que vai ser legal estar participando também. Tá bom? Namastê, gente. Um beijo enorme, um dia abençoado. Que hoje seja o melhor dia da sua vida.